Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Física. Nós vamos dar sequência aqui nas nossas aulas do nivelamento e na aula de hoje nós vamos trabalhar aqui na sexta aula a distribuição dos recursos minerais e energéticos, o aproveitamento e os impactos ambientais. Nosso ponto de partida será a compreensão do conceito de recursos naturais. Então, inicialmente, a gente vai ter que ter a seguinte percepção. Recursos naturais serão os elementos naturais fornecidos pelo meio que, uma vez que o homem passa a atribuir valor econômico a esses elementos naturais, eles vão passar a ser chamados de recursos naturais. Então, um recurso natural vai ser aquele elemento da natureza transformado pela sociedade, transformado pelo homem, buscando o quê? Satisfazer as suas necessidades econômicas e culturais. Então, já existem naturalmente, o homem vai se apropriar da natureza, buscando o quê? A satisfação de uma necessidade. Pode ser uma necessidade econômica ou uma necessidade cultural. Então, ele mostra aqui nessa parte inicial, nessa tela inicial, que no mundo contemporâneo, na civilização urbana-industrial, cada vez mais eu tenho demanda por recursos naturais. As necessidades humanas elas vão se ampliando. E o homem, para satisfazer essas necessidades, ele vai buscar na natureza a utilização desses elementos naturais e vai transformá-los em recursos naturais. Esse uso contínuo, permanente, intenso dos recursos naturais pode levar a uma crise ecológica. Quando você tem uma utilização de forma muito intensa de um recurso, e que o meio natural não consegue repô-lo naturalmente. Ou quando você tem um recurso que não tem como ser reposto. Pela sua própria característica, ele em si é um recurso que não tem como o meio repô-lo. O que eu estou falando? Estou falando aqui dos recursos renováveis e recursos não renováveis. Então a gente entende inicialmente que o recurso renovável, recursos renováveis, são aqueles recursos naturais que o meio ele vai repor. Então, naturalmente, há uma reposição desses recursos. Eles não se esgotam, na verdade, com o consumo imediato. Então, você tem sempre ali uma reposição natural. Natural ou também pode ser uma reposição artificial, feita pelo homem. A gente vai esmiuçar isso aqui um pouquinho mais nos próximos slides. E quando eu falo de recursos não renováveis, são aqueles recursos que não tem como. A natureza não renova o estoque. Uma vez consumido, ele já foi eliminado. Então, ele vai se exaurir com o primeiro consumo, o não renovável. Os renováveis, eu consigo ali reutilizar aquele recurso. Ou a natureza oferece o recurso novamente. Exemplo aqui dos renováveis, nós vamos trabalhar com o quê? Com a energia solar, um exemplo, a energia eólica. Os recursos não renováveis, a principal categoria são os combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás. Esse aqui você promove o exaurimento, você acaba com as reservas à medida que você consome. Aqui ele já faz uma abordagem mais específica em relação àquelas duas categorias de renováveis e não renováveis. Então, quando eu falo aqui dos renováveis, são aqueles que são passíveis de quê? De reposição e de reprodução pelo meio natural ou pelo trabalho humano. Tá? Então, existem essas duas possibilidades. O próprio meio natural repõe esse recurso ou vai ser através de uma ação humana. Então, o homem ele vai atuar buscando o quê? Buscando repor aquele recurso. Tá? A gente pode trabalhar com esses exemplos que estão aqui, que vão dar essa exata noção do que vem a ser isso. Então, quando o próprio meio repõe, a gente pode falar a questão da energia solar, da energia eólica, como eu havia comentado no slide anterior. E como seria esse trabalho do homem? Como é que o homem ele possibilitaria a reposição desse recurso? Aí vou dar um exemplo de uma situação. A gente sabe que no Brasil eu tenho a produção do etanol. Então, o etanol no Brasil ele é produzido a partir
da cultura da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar passa a ser um recurso natural. O homem, ao replantar a cana, ele propicia o quê? As condições de reutilizar aquele recurso natural, de repor, na verdade, as reservas de cana, que aí sim o homem vai beneficiar a cana-de-açúcar e transformar lá no que a gente chama do etanol. Tá? Aqui ele fala dos recursos biológicos também, florestas, pastos, biodiversidade animal e vegetal. Então ele está dando os exemplos aqui daquilo que eu comumente chamo de recurso renovável. Mas esses recursos renováveis, que tem lá a possibilidade de reposição, de renovação, a gente tem que atentar para esse detalhe que está aqui. Ó. Isso aqui é importantíssimo para a gente. Mesmo que um recurso seja classificado como renovável, se a minha intensidade na exploração for muito grande, meu consumo desse recurso for muito elevado, eu posso comprometer a capacidade do meio natural de ofertar esses recursos. Aí eu vou estar próximo do esgotamento. Então percebo, mesmo sendo renovável o recurso, se eu utilizo de maneira muito intensa aquele recurso, eu demando muitos recursos, eu posso chegar a um ponto de esgotamento da capacidade do meio natural de repor esse material. Aí aquele recurso de renovável vai virar um recurso o quê? Não renovável, porque o meio não vai conseguir atender a demanda da sociedade. Já os recursos não renováveis são aqueles que não podem ser o quê? Regenerados ou reutilizados pela sociedade. Então, o meio, ele por si só, ele não oferta essa opção de renovação daquele recurso. Lembra que eu dei o exemplo para vocês dos combustíveis fósseis. Então, esse tipo de bem que não é renovável, eu tenho que ter maior controle, maior cuidado em relação ao quanto que eu estou demandando desse recurso. É o que ele está destacando aqui. Ó. Um ritmo de extração muito superior a que a natureza pode repor aquele bem. Então, a natureza ela constituiu lá os combustíveis fósseis, formação do petróleo, do carvão, do gás. Teve o tempo da natureza, o tempo geológico para formar esses combustíveis. Só que a demanda por esses bens, por esses recursos, é muito superior à capacidade que o meio natural tem de repor esses recursos. Então, em função disso, eles vão ser chamados de recursos não renováveis, porque não há como você repor esse tipo de recurso. Tá? Nesse próximo slide aqui, vamos trabalhar a questão dos recursos minerais, tá? Que são recursos naturais e que têm um aproveitamento econômico. Então, inicialmente, eu tenho minério, um elemento lá natural, está presente no meio, e quando esse minério ele apresenta um valor econômico, ele tem uma utilidade para a sociedade, o homem pode se apropriar desse recurso, desse elemento natural, e ele vai obter um ganho para a sociedade, um ganho econômico, ele vai ser matéria-prima para um outro bem, ele vai passar a ser chamado esse elemento mineral de minério. Então existe uma diferença entre mineral e minério. O mineral está presente naturalmente no meio. Ele só vai ser chamado de recurso mineral, de minério, na verdade, a partir do momento em que ele tem uma utilidade para a sociedade. Vamos dar exemplo aqui do petróleo. O petróleo já era conhecido há bastante tempo. Os fatos mais antigos vão remontar aqui períodos até anteriores ao século XIX. Mas no século XIX tem um ponto importante. No século XIX a gente tem aqui a segunda revolução industrial, que vai marcar o quê? O desenvolvimento do motor a combustão e a exploração do petróleo lá nos Estados Unidos. A partir desse momento que eu desenvolvo o motor a combustão, o petróleo que até então era descartado, era pouquíssimo utilizado, ele vai passar a ser visto como um recurso importante. Por quê? Ele vai ser incorporado a uma nova etapa da Revolução Industrial, que é a Segunda Revolução. Então, a partir desse momento, aquilo que era visto como algo desprezível, ele passa a ser um recurso extremamente necessário. E é até os dias de hoje um recurso necessário. Então, houve a transformação de um elemento meramente mineral
para um recurso mineral. Tá? Só um exemplo aqui, a grosso modo, estou dando exemplo do petróleo para vocês. Mas eu poderia falar aqui, por exemplo, do urânio. O urânio também. A partir do momento que o homem passa a dominar a tecnologia nuclear, o urânio ele ganha maior relevância na sociedade. Aí ele vai deixar de ser considerado apenas um elemento mineral para ser o quê? Um minério. Tá? Então, isso eu posso aplicar a outros exemplos que existem na nossa sociedade. Aqui ele dá exemplo para a gente, ó, minério de ferro. Então, o minério de ferro está presente naturalmente na natureza, o mineral lá, o ferro. Só que ele tem o quê? Uma utilização importante, ele é transformado em outros elementos, em outros bens de consumo, aqui no caso, a produção de aço. Aí ele ganha relevância econômica e social, ele vai se encaixar aqui na categoria do minério. Nós temos aqui, já que nós estamos falando aqui dos recursos minerais, nós temos aqui dois grupos, duas categorias. O primeiro eu vou chamar de metálico e o outro que eu chamo de não metálico. A gente vai explorar um pouquinho mais essas duas categorias aqui nesse próximo slide. Então aqui ele mostra para a gente aquilo que eu chamo de os minerais metálicos, são aqueles que vão ter na sua composição elementos físicos e químicos de metal, que vão possibilitar a condução aqui do calor e da eletricidade. Então, por essa característica que é fundamental do mineral metálico, ele vai ter uma grande utilidade. Tá? Ele dá um exemplo aqui para a gente do alumínio. Tá? O alumínio é obtido a partir de um elemento mineral lá, a bauxita. A bauxita, ao ser transformada, ela se transforma em alumínio. Então, a base do alumínio, que a gente usa bastante no nosso dia a dia, né? Na construção civil, em vários outros pontos, a gente vai trabalhar a partir da bauxita, que é um mineral metálico. Tem aplicação econômica, né? Aí, de exemplo, aqui em automóveis, embalagens e outros meios de produção também eu vou utilizar bastante aqui a bauxita, que vai ser beneficiado e transforma em alumínio. Aí ele diz aqui para a gente que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alumínio, né? Porque ele tem uma grande reserva de bauxita na região aqui do Pará, na Serra do Oriximiná. Tá? Então, isso aqui a gente já está abordando também a distribuição dos recursos minerais no país, no Brasil, no caso. Né? O outro que ele fala para a gente é o ferro. O ferro, a partir do ferro, vou produzir o quê? Aço, que é importantíssimo para a indústria de base, indústria pesada. Aí ele vai trabalhar aqui a construção civil, indústria de base, trabalhar com a siderurgia, né? E também com a metalurgia, né? E ele dá o exemplo aqui, que essa região aqui é importantíssima para a gente. Ó. Quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais. Ó, Serra dos Carajás, também no Pará, Maciço do Urucum. Então, essas localidades que ele está destacando aqui são as grandes áreas de exploração de recursos minerais no país. A gente tem que estudar essas áreas com detalhe, anotar esses pontos, que esses pontos serão objetos de prova. Nesse aqui ele já fala dos minerais metálicos. Ó. Os minerais metálicos também vão ter na sua composição, na sua formação essencial, também vão ter aqui a condução do calor e eletricidade. Ó. Ele está ampliando aqui esses minerais, né? A continuação aqui, na verdade. Ele fala do urânio, que eu havia comentado com vocês. A partir do momento que o homem domina a tecnologia nuclear, ele passa a dar um valor a esse elemento natural e ele vai passar a ser chamado de recurso natural e vai ser um minério. Tudo bem? Aí destaca aqui o papel do Brasil, né, em relação às reservas de urânio. Ele vai ter 5% das reservas conhecidas de urânio no mundo. Então aqui é uma posição de destaque do país no cenário internacional. E ele informa aqui quais são os locais mais importantes em relação às reservas. Jazidas vai ter o mesmo significado aqui de reservas de recursos minerais. Ó. Na região Nordeste, Ceará, Bahia, Paraíba. Aqui no Centro-Oeste, estado de Goiás. Sudeste, Minas Gerais. E no Sul, o Paraná. E essa imagem está retratando aqui a usina nuclear de Angra dos Reis, que vai ser uma fonte geradora de energia a partir do urânio, né? Do enriquecimento do urânio, que vai gerar energia elétrica que vai abastecer as duas principais cidades do país, que é a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo.
Nesse slide aqui, sim, a gente fala dos minerais não metálicos, né? Que não vão conter propriedades de metal, o contrário do que nós falamos dos minerais metálicos, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, o diamante, o calcário, a areia, esses minerais aqui ele não têm aquela propriedade que dos elementos metálicos. Só para a gente conhecer, isso aqui é uma coisa relativamente não, é bastante simples. Vocês sabem qual é a intenção dessas imagens aqui, é só retratar aqui esses minerais. Já aqui nós temos exemplo desses minerais, os minerais não renováveis que têm valor energético, que geram energia, né, para a sociedade. Ele dá o exemplo aqui do petróleo, né, um hidrocarboneto, formado em regiões de bacia sedimentar, né, assim como o gás e o carvão, né, esses combustíveis fósseis têm essa origem sedimentar, região onde há sedimentação de detritos orgânicos e inorgânicos, né? Aí eu tenho a formação desses elementos. Isso aqui vocês já conhecem também, é só a título de reforço. Nesse próximo slide aqui, vamos explorar um pouquinho mais a distribuição dos recursos minerais e os impactos que eles vão causar na natureza a partir da sua extração, né? Então, observem aqui que nós temos algumas áreas importantíssimas aqui para a gente. Vamos começar aqui pela região sudeste do país. Eu tenho que ter atenção em relação à área do quadrilátero ferrífero, tá? Aqui na região de Minas Gerais, né? É uma área importantíssima de extração aqui de vários elementos, vários recursos minerais, melhor dizendo, tendo como destaque aqui para a gente vai ter aqui a questão do ferro, mas não só o ferro. Eu também vou ter extração do ouro, que vai aparecer aqui nessa região de Minas Gerais, tá? Eu tenho a concentração de muitas mineradoras nessa área aqui, a região do quadrilátero ferrífero, a região de Minas, uma região extremamente importante para a nossa indústria da mineração, tá? Aqui nessa região aqui mais próxima aqui, ao sul de Minas, né? Uma área bastante importante economicamente. E como eu falei, além do ferro, a gente também tem aqui a exploração do urânio nessa região, tá? Então, uma parte do urânio que o Brasil utiliza vem dessa área, do quadrilátero ferrífero. Nós temos também um outro ponto aqui bastante relevante, é o que está aqui na região sul do país. Ó. Essa faixazinha aqui parecendo uma lombrigazinha aqui, né? A gente pode falar assim. Essa aqui é uma região carbonífera. Então, aqui na porção sul aqui do território nacional, eu chamo essa parte aqui de cinturão carbonífero. E nessa região do país, a gente tem a produção do carvão siderúrgico. Então, o Brasil ele vai aproveitar o carvão que existe naturalmente, mas é um carvão que tem um baixo poder de queima. O poder calorífero desse carvão é baixo, ele é insuficiente para se trabalhar nas indústrias siderúrgicas, né? Então, a gente vai beneficiar esse carvão, aumentar o poder de queima desse carvão e transformá-lo em carvão siderúrgico, tá? Somente Santa Catarina vai ter um destaque muito grande na produção desse carvão siderúrgico. Isso é importante a gente guardar esse tipo de informação que seria objeto de prova. Tá? Então, como eu havia comentado com vocês, o manganês que está aqui, ó, essa cor aqui mais próxima do roxo aqui, né? É bastante explorado na região aqui do Mato Grosso do Sul, tá? O Brasil ele vai ter a terceira maior reserva do mundo de manganês. Então vai ser um recurso mineral bastante importante para a nossa indústria siderúrgica. Tá? Além disso, ele vai ser utilizado também na indústria química, na indústria cerâmica, na produção de baterias, fertilizantes, na fabricação de alimentos para animais. Então, ele tem uma série de utilidades. Tá? Além do Mato Grosso do Sul, que eu já mostrei aqui para vocês, a gente também vai ter relevância no estado do Pará. Então, perceba aqui, ó, mais próximo aqui, na porção aqui sul, né, mas no sudeste aqui do Pará, eu tenho também importantes reservas de manganês, tá?
Isso aqui vai ser na região chamada de Serra dos Carajás, que a gente vai trabalhar aqui mais à frente, essa característica, tá? É a Serra dos Carajás. Eu vou ter bastante extração do manganês, tá? Já que nós falamos aqui da Serra dos Carajás, a gente vai abordar aqui, que na verdade quando eu falo que Carajás, eu tenho que guardar um outro nome. A gente tem que guardar a questão do projeto Grande Carajás, que vem lá dos anos 60, anos 70, que era um projeto nacional visando o quê? Visando desenvolver economicamente aquela região através da exploração dos recursos minerais, tá? Então esse projeto vai ser importante, que ele vai ajudar a criar uma infraestrutura de transporte na região. Além disso, ele vai atrair uma série de empresas internacionais e nacionais para explorar esse recurso mineral. Nós vamos ter aqui, para dar suporte a esse projeto em relação à infraestrutura, a construção de usinas hidrelétricas, né, tendo como destaque a usina hidrelétrica de Tucuruí, que vai ser uma das maiores obras de engenharia que eu vou ter no Brasil e no mundo. Tá? Então ela foi construída para esse fim, para dar suporte energético às empresas que buscavam se instalar nessa região. Então criou-se uma infraestrutura para poder viabilizar esse projeto de se criar ali uma região de extração do recurso mineral. Tá? E o manganês, que vai ser bastante explorado nessa região, ele não vai ficar só restrito a ele. Eu vou ter também a exploração do cobre, a exploração da bauxita. Tá? Então, e todos esses recursos vão ser extraídos dessa região, e uma boa parte vai se voltar para o mercado externo, porque a demanda externa por esse tipo de bem primário era bastante intensa, ainda é hoje bastante intensa. Outro ponto aqui importante para a gente é o estado do Amapá. Então perceba aqui no nosso mapa, aqui ó, vou localizar para vocês, aqui é o estado do Amapá, que ele vai ser um estado de muita relevância econômica na área de mineração. Que eu vou ter aqui projetos de exploração de diversos recursos minerais nessa região, que eu tenho jazidas também de manganês aqui no estado do Pará, tá? Então, a região conhecida como Serra do Navio, que vai ficar ali às margens do rio Amapari, né? Que aqui, infelizmente, a gente não está mostrando aqui a rede hidrográfica, mas vai ficar nessa região aqui, né? Próxima a essa região, a gente vai ter bastante exploração de recursos minerais, tá? E essa região ficou bastante conhecida como Serra do Navio pelo potencial de recursos minerais que ela sempre apresentou ao longo da história. Aqui, em relação ainda ao estado do Amapá, a exploração aqui das reservas de manganês, ela vai se iniciar ali por volta dos anos, ela tem a descoberta das reservas, na verdade, nos anos 40, né? A gente começa a explorar essas reservas ao longo dos anos 50, anos 70, e nos anos 90 a gente vai ter aqui basicamente o encerramento das atividades. Essa área vai ser intensamente explorada e você vai levar ao exaurimento dessas reservas de manganês aqui na região da Serra do Navio. E hoje em dia eu tenho a predominância aqui nessa região da exploração do quê? Observe aqui que ele vai destacar para a gente aqui a exploração ainda tem aqui do ouro, né? Reservas de ouro. Você ainda observa um pouco aqui, ainda tem alumínio, ó. Ainda tem um pouco de alumínio, de cobre, né? E um pouco ainda de manganês, mas a quantidade é muito inferior ao que você tinha antes. Eu não havia comentado aqui, mas é bom a gente reforçar. Quando eu falei aqui do quadrilátero ferrífero, a base é o estado de Minas Gerais, né? A gente pode destacar aqui aquelas cidades que vão ter as grandes concentrações de minério de ferro, né? E também o manganês, né, que vai ser importante nessa região. A gente tem ali Conselheiro Lafayette, a gente tem São João del Rei, Itabira, Ouro Preto. São cidades que vão se desenvolver bastante e vão viver, pelo menos uma boa parte das suas economias, a partir da exploração
do minério de ferro e também do manganês. Tá? Essa região que eu havia trabalhado antes do quadrilátero ferrífero. Tá? E como eu falei aqui da região aqui centro-oeste, eu havia comentado sobre o Mato Grosso do Sul, né? Em relação ao maciço do Urucum, né? Que fica na região ali do Pantanal Mato Grossense, né? Na região do Pantanal. Só que ali é uma produção, ela é, em comparação com Minas Gerais, ela é bem aquém, é bem inferior à produção de Minas Gerais, né? Tá? Só para a gente ter essa referência aí. E uma boa parte dessa produção que é feita aqui no Mato Grosso do Sul, ela é escoada, né, para o Paraguai e para a Argentina através do Rio Paraguai. É outro ponto importante aqui para a gente anotar. A gente não pode esquecer de falar, quando se fala em mineração no Brasil, destacar aqui o papel da Vale do Rio Doce, né? Então, a Vale do Rio Doce é uma empresa que ela nasceu, uma empresa do Estado, né? Uma empresa estatal, criada no governo Vargas, né? Para poder dinamizar a exploração dos recursos minerais no Brasil. Hoje em dia ela é uma empresa privada e ela tem um papel importante na exploração dos recursos minerais do país em todas essas áreas, tá? Tanto aqui na região, principalmente na região aqui do Sudeste, na Minas Gerais, e também na região norte do país. E ela fez, né, e faz ainda, né, associação com empresas estrangeiras, né, para poder auxiliar esse processo de extração dos recursos minerais. É importante a gente saber disso. Eu ouvi comentar aqui com vocês que a partir da bauxita a gente transforma esse material em alumínio, né? E falei também da construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. Essa usina ela foi construída primordialmente para atender a demanda das indústrias que beneficiam a bauxita. Então, esse é um recurso mineral que demanda muita energia para se produzir lá o alumínio. Então, foi construída uma usina hidrelétrica para dar suporte necessário a essa atividade econômica. Tá? Então, isso aqui é importante a gente ressaltar. A usina hidrelétrica de Tucuruí já teve um papel e tem um papel fundamental na infraestrutura para que as empresas que trabalham na exploração desse recurso mineral, né, aqui na região do Pará principalmente, elas possam ter condições de produzir o alumínio que é demandado pelo mercado interno e principalmente pelo mercado externo. Agora a gente aborda um pouquinho a questão dos impactos ambientais. Quando eu falo aqui até então eu falei para vocês da exploração dos recursos minerais de maneira profissional. Então, empresas estrangeiras que vão adotar as técnicas de exploração dos recursos minerais, mas eu também tenho a exploração que ela é uma exploração que ela é tida como manual, sem uma preocupação com a técnica. É uma exploração mineral a céu aberto, que a gente pode chamar, né? Essa exploração mineral a céu aberto, ela é mais danosa ao ambiente. Por quê? Na maioria das vezes, o garimpeiro, né, ele não tem o domínio da técnica sobre a mineração. Então, ele vai retirar a cobertura vegetal, ele vai promover a erosão do terreno, e isso, ao longo do tempo, vai causar uma série de danos ambientais. Tá? Danos ao ambiente. Tirou a cobertura vegetal, desprotege o solo. Esse solo, com o tempo, ele vai sendo lavado e for perdendo ali a riqueza do solo. Então, a exploração mineral a céu aberto ela é bastante danosa no ambiente. A exploração feita de maneira profissional, ela procura, na maioria das vezes, preservar o equilíbrio ambiental. A gente ainda pode reforçar aqui uma questão que é bastante relevante. A gente pode falar aqui de uma área de exploração mineral que é bastante conhecida nos livros de geografia, né? Que ele fala da região de Serra Pelada. Aí eu estou falando de uma região que ela vai ficar aqui próxima, que é Serra de Carajás, né? Essa região já foi o maior garimpo a céu aberto do mundo. Fica ali no município de Curionópolis, aqui no sudeste aqui do estado do Pará, né? Bem próximo ali à região da, da Serra de Carajás, que era uma grande área de exploração de ouro, né?
que essa área começou a ser explorada, né? Já se conhecia, né? Descoberta nos anos 80. Era uma área de grande interesse pela grandes reservas, melhor dizendo, de jazidas de ouro, né? Isso aí levou à formação nessa região da maior área de exploração a ser aberta do mundo, né? Que era conhecida como um formigueiro humano, né? Entrou para a história como sendo um formigueiro humano, porque eles faziam aquela mineração, faziam a extração dos recursos minerais, a garimpagem, né? De maneira bastante artesanal, escavando ali o terreno, e eram chegando a ter mais de 50 mil homens fazendo esse trabalho. Isso aí entrou para a história do mundo, né? Como sendo o maior garimpo a céu aberto de todos os tempos, na região de, como eu falei para vocês, aqui nessa região sudeste aqui do Pará, próximo à Serra de Carajás, conhecida como Serra Pelada, né? Então entrou para a história do Brasil como uma grande área de extração de ouro, né? Mas esse projeto de extração de ouro aqui em Serra Pelada, ele não durou muito tempo, não. Ele teve vida curta esse projeto, tá? Não prosperou durante muitos anos pela exploração intensa e também porque as reservas estavam em regiões mais profundas e a extração era mais complicada, exigia uma maior demanda técnica. Então essa exploração aqui que remonta ali os anos 80, né? Ela vai mais ou menos no início dos anos 90, eles vão chegar num impasse aqui de exploração, porque eles vão começar a atingir aqui o lençol subterrâneo, lençol de água subterrâneo. Isso aí vai inundar as áreas de exploração e vai inviabilizar a continuidade aqui do processo de extração. Então, hoje em dia, essa área de Serra Pelada, uma boa parte ela está inundada, tá? Devido à exploração intensa dessa área. Para a gente reforçar aqui uma ideia também, quando eu falei para vocês da exploração da bauxita, essa exploração ela vai remontar aqui também aos anos 70, tá? Com as primeiras descobertas das jazidas de bauxita, lá dos anos 70, né? E a região importante aqui para a gente, que a gente não pode deixar de trabalhar, essa exploração da bauxita, que vai ser também no estado do Pará, tá? Então, o estado do Pará, ele vai ter relevância na exploração desse recurso mineral. E a gente está falando da região que ele vai chamar de Paragominas, tá? Vai ser na região ali de Paragominas, mais aqui acima aqui dessa região do Pará, tá? Nessa área aqui, ó, tá? Essa parte aqui que está em roxo, aqui, que eu já havia comentado, a gente chama lá de Paragominas. E toda aquela infraestrutura que vai ser construída nessa região, né? A hidrelétrica de Tucuruí, que vai estar, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu voltar aqui. Vai estar aqui mais ou menos aqui nessa região, aqui nessa porção aqui do meu território, né? Eu vou construir uma usina hidrelétrica de Tucuruí. Eu vou construir também uma estrada de ferro, que ela vai possibilitar aqui o escoamento dessa produção da região aqui de Marabá até a região de São Luís, já no estado do Maranhão, né? Onde eu vou ter aqui o escoamento via portuária, né? Para levar esse minério de ferro, esse recurso para o estrangeiro. Eu vou construir uma estrada de ferro, a estrada de ferro Carajás. Então, assim, é importante a gente saber esses detalhes também. Também é relevante, eu não havia comentado ainda com vocês, que eu não posso esquecer que eu vou ter aqui nessa região, eu tenho a figura da Transamazônica, né? Eu tenho a estrada Belém-Brasília, tenho a Transamazônica. Então, uma série de estruturas serão criadas de transporte, né, modais de transporte, para viabilizar esse projeto de expansão da atividade econômica nessa região. Então, pessoal, com esse slide aqui, a gente vai encerrar aqui a nossa aula. Na próxima, a gente dá sequência aqui com os nossos estudos. Até a próxima aula. Obrigado a todos aí pela assistência.